boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo. Nós somos o grupo 7 da disciplina de metodologia, teoria e metodologia da história. E essa entrevista, né, esse vídeo, ele tem como objetivo justamente dialogar e debater sobre alguns temas que foram trabalhados até aqui na disciplina de teoria e metodologia. E nós convidamos o professor Glides para nos ajudar a pensar e conversar um pouco sobre essas questões, relacionando sobretudo no ambiente além da academia, né? Como essas questões relacionadas à teoria da história estão também sendo trabalhadas e discutidas para além do território das universidades, certo? Então, professor Glides, você pode começar aí falando um pouco sobre sua trajetória, sobre quem é você, para que a gente possa te conhecer um pouco melhor. Ok, boa noite a todos e todas. Desde já, muito obrigado, Luciano, pelo convite, né, Matheus e Lucas, né, e que a gente possa aproveitar esse momento para pensar um pouquinho sobre história, sobre ensino de história, sobre a importância da teoria da história nesse universo. Bom, para quem está aí assistindo, meu nome é Glides Veiga, né, eu sou professor de História do IFPB, Campus Campina Grande. Minha trajetória em si, eu fiz História na Universidade Federal da Paraíba, então Campus 2, Campina Grande, o UFPB Campus Campina Grande, né? Lecionei em escolas privadas da cidade, lecionei na rede estadual de ensino e desde 2011 sou professor do Instituto Federal da Paraíba, no campus Campina Grande, onde a gente pode e vem exercendo a disciplina, né, ministrando um pouco sobre história, trabalhando com os alunos a importância do conhecimento histórico e, acima de tudo, pensar sobre, né, como a história hoje ela é fundamental, não só hoje, mas no decorrer de todo o seu processo, para a compreensão da sociedade, para uma análise social, para a construção de um conhecimento histórico, de uma consciência histórica para o aluno em si. Então, é isso aí. Muito bem, muito bem. Devido a essa sua experiência, né, no ensino da história, eu queria que a gente começasse primeiro a dialogar a respeito do conceito, como nós podemos inicialmente dizer sobre o que é teoria da história, né, em um primeiro momento. É um conceito um tanto quanto grande, né, complexo. Eu acho que inúmeros historiadores têm se debruçado sobre isso, mas a gente pode pensar o conceito de história e pensar ele a partir de dois caminhos compreensíveis, né? Uma delas é pensar a partir do conhecimento, né? Então, assim, o que diria Sertor, né? O que faz o historiador quando produz história, né? O que é que fazem os historiadores nisso? Então, pensar a teoria da história a partir de um conhecimento histórico produzido pelos historiadores é exatamente procurar fazer com que essa não seja apenas uma disciplina que está numa grade curricular, mas que tenha uma função para você compreender a sociedade como um todo, né? Não trabalhar com a meta da explicação contínua, geral, fixa e definitiva, mas pensar o que os historiadores fazem, como eles se debruçam sobre os documentos, como eles analisam os documentos, né? Naquilo que o próprio Sertor chamou de uma operação historiográfica, né? Quem escreve história e quem pensa sobre a história vai pensar essa teoria a partir de um lugar social, ele vai pensar essa teoria a partir de uma prática que ele vai exercendo, e ele vai pensar essa teoria, né, e representar essa teoria a partir da sua escrita, está lá na operação historiográfica do Sertor. Então, pensar esse conhecimento produzido
pelos historiadores para explicar os eventos que ocorrem com os homens no decorrer do tempo, ele é muito interessante e ele é muito importante. Então, a teoria da história, ela ganha essa força e essa importância a partir desse lugar, quando queremos fazer com que o aluno, fazer com que a sociedade reflita sobre o que ocorre com ela, o como isso ocorre. Então, é primordial você ter essa percepção sobre a teoria da história, né? Sabemos que a teoria da história, ela não vem, não é uma coisa do século XX, ela não é criada, né? A escola dos análises, ela é um divisor de águas sobre a percepção de como se compreender a história e como se explicar a história a partir de 29, mas nós temos modelos desde o século XIX, né, a partir da percepção de filosofia da história lá com Karl Marx, com Hegel, onde se já tentava trabalhar um método, um meio de explicação da historiografia, da explicação histórica e uma escrita sobre essas explicações. Nós sabemos que a Escola dos Análises, ela nos dá uma nova roupagem, né? Ela nos permite que novos atores sociais surjam, e isso traz uma nova percepção para essa compreensão histórica, não aquela que explica os fenômenos apenas pelos eventos, os elementos econômicos, como muita gente analisava a partir do marxismo, outras percepções apenas pelo viés do positivismo, dos grandes feitos, dos grandes homens, das grandes ações, dos grandes documentos, e aí você tinha toda uma outra percepção histórica para essa teoria, né? Como também você tem, a partir da Escola dos Análises, uma nova perspectiva de compreensão da história, sobre o que produzem os historiadores, sobre como eles se debruçam sobre as fontes, sobre a oportunidade de revisitar os temas, né? Como se dá a partir da década de 70, né? Com novos personagens que fazem novas indagações a partir de novas fontes, o Hobsbawm, né? O Thompson. Então, são historiadores que se debruçam sobre uma teoria da história, mas que fazem novas perguntas, que buscam novos personagens, que se encontram lugares anônimos ou buscam esses anônimos para narrar a história. E isso permite surgir novas possíveis explicações para a teoria da história, novas possíveis buscas de conhecimento. Então, a gente trabalharia aí num primeiro momento, a teoria da história como um conhecimento produzido pelos historiadores, né? Mas, ao mesmo tempo, também que continua a dialogar com essa filosofia histórica que sempre veio, que vem lá do século XIX e continua permeando os nossos lugares hoje. Exato, exato. Nesse percurso, né, principalmente na nossa experiência aqui, eu, o Lucas e o Matheus, que a gente está começando a discutir isso na disciplina, e a gente começou a conhecer um pouco mais sobre como é constituído um campo disciplinar, como quais são os sentidos da palavra teoria, né, principalmente a partir da obra do José de Assunção Barros. Esse é o autor que a gente está utilizando mais no momento e que nos ajuda a pensar a respeito, por exemplo, porque ele tem uma obra monumental, né, a Teoria da História, na qual a gente está utilizando, que vai trabalhar justamente essas diversas percepções a respeito da teoria e, sobretudo, a teoria da história. Inclusive, ele vai dizer, em um dos seus livros introdutórios a sua coletânea sobre teoria da história, que a teoria da história será sempre uma grande arena, um eterno campo de disputa e diálogos vários. Como tu falou agora, que sempre vai abrir vários campos de discussão, onde vão ter vários autores que vão defender teses e tudo mais, e nós conseguimos enxergar justamente essa diversidade que vai se constituindo ao longo dessa trajetória da história enquanto disciplina, da história enquanto ciência, né? Da história sendo trabalhada no campo da teoria e que vai abrindo vários caminhos de possibilidade para que cada historiador consiga
dar sua contribuição, participar desse movimento, né, que envolve todas as pessoas que trabalham com a história, as pessoas que estão envolvidas com a produção historiográfica, por assim dizer. Então, daí nós partimos já para nossa segunda questão a respeito da nossa entrevista, certo? Isso. E aí eu acho que abre uma coisa que é interessante para a gente pensar, quando você fala, a partir da fala do Barros, exatamente essa ideia de uma arena. Uma arena é um espaço de disputa, né? E é lógico, se a gente pensar nesse lugar de disputa dentro da historiografia, ora você teve uma linha extremamente positivista, se você pensar um pouco a história na década de 70 e 80, né? Você tem uma linha fortemente marxista em alguns setores, depois você vai ter uma linha mais cultural, depois você tem os pós-culturalistas, então você observa que sempre surge uma nova questão, e eu acho que isso é que é o ganho da história, e eu acho que isso é o que é interessante para a gente pensar, que é exatamente assim, quando novas perguntas surgem, possíveis revisões historiográficas, elas abrem o leque, e aí é se debruçar sobre a fonte, é criar uma nova indagação e tentar dialogar com ela, criando novos caminhos. Eu acho que um exemplo muito interessante a respeito disso, né, é o trabalho do Carlos Ginzburg a partir do Menóquio. Né? Ele faz um trabalho fantástico lá no Queijo e os Vermes, depois em Mitos, Emblemas e Sinais, Andarilhos do Bem, mas como método historiográfico que ele desenvolve a partir da sua pesquisa, permite essa revisitar os documentos, revisitar os conceitos, reanalisar a sociedade a partir desses lugares. Meninos? Opa, tudo bem, professor? Me chamo Matheus, Tudo bem, é Matheus? um prazer ter o senhor aí nessa entrevista aqui com a gente. Eu vou Obrigado. partir agora para a segunda pergunta, que é, que é o seguinte, qual é a importância do ensino de teoria, da teoria da história, assim, para além da universidade, assim, principalmente com o ensino médio, que é quando a gurizada começa a se ligar um pouco mais, né? Porque com criança é complicado, creio eu, e acho que com um jovem, assim, que está no ensino médio, adolescente, qual seria a importância para ele aprender, tipo, a teoria da história realmente? A sua pergunta ela é uma pergunta interessante, Matheus, e ela nos faz exatamente fazer uma reflexão sobre dois lugares que são muito próximos, mas que infelizmente em alguns momentos se apresentam tão distantes, que é o espaço da academia enquanto produtora de um conhecimento e a sala de aula, onde geralmente esse produto produzido lá na universidade vai ser levado em prática. E aí traz para a gente uma questão fundamental para pensar que, assim, a história é uma disciplina, mas até onde história é uma disciplina meramente de conteúdo para decorar e até onde história é uma disciplina para você pensar e compreender o seu lugar social enquanto cidadão, o seu lugar enquanto personagem e agente histórico e como alguém que faz história nas suas práticas cotidianas. Então, pensar a teoria da história a partir da sala de aula, para mim, é fundamental e é uma das primeiras aulas que eu vou montando com os alunos, principalmente os alunos de primeiro ano do ensino médio, nós vamos tirar umas aulas para pensar um pouco sobre o conceito de história, sobre como a história vai sendo escrita e narrada pelos historiadores, né? Como se trabalha a ideia de que não vai existir uma verdade única, mas possíveis caminhos para se debater a história. Qual a importância de pensar a fonte histórica? Como ensinar os nossos alunos a
lerem uma fonte histórica, seja ela uma fonte documental escrita, seja uma imagem iconográfica, seja uma análise a partir de uma letra da música. Então, para mim, a importância da teoria da história é exatamente permitir ao meu aluno que ele possa, ou permitir aos alunos que eles possam se sentir agentes históricos, atores atuantes num palco social, onde ele pode exercer o seu papel enquanto cidadão, e fazer isso não como um mero reprodutor de um conhecimento, porque o professor está ali passando para ele, mas como alguém que vai começar a indagar, que vai começar a questionar, que vai começar a ter uma autonomia na produção do seu conhecimento, que vai começar aos poucos fazer o que nós poderíamos chamar de construção de uma consciência histórica diante das ações dos historiadores, diante da sua análise dos fatos em si. Então, para mim é importante fazer o aluno pensar isso, e fazer isso logo no início, né? Por quê? Porque ele vai se familiarizar com conceitos, com as correntes historiográficas existentes, com a própria ideia de fonte histórica, como ele vai compreender o seu papel a partir dos patrimônios históricos. E por que isso é primordial? Porque no decorrer de todo o ensino médio, ele vai ter contato com diversos tipos de fontes, e ele já tendo essa percepção e essa compreensão sobre o que são esses conceitos e como eles podem ser utilizados no cotidiano da sala de aula, nós iremos deixar de ter aulas monótonas, aulas cansativas, e nós iremos fazer com que o aluno ele se sinta integrante do processo de construção histórica. E aí eu acho que a aula de teoria da história, no início, para os alunos do primeiro ano, é fundamental. Por quê? Porque vai permitir despertar neles esse interesse para entender a sociedade, perceber a história, analisar os documentos, questionar ele como um todo. E reitero aquilo que eu falei no início da minha fala, né? Nesse momento aí, é fundamental uma aproximação entre a universidade e a sala de aula. Os professores que estão produzindo os seus artigos, lançando os seus livros na academia, eles não estão escrevendo apenas para quem é doutor, para quem é mestre, né? Eles estão escrevendo para os professores que estão na sala de aula, para o aluno do ensino médio, que vai também buscar ler e compreender a história. Então, isso é primordial para que eles possam ter um contato com esse conhecimento. Então, a leitura ser produzida pensando também em abarcar esse universo da sala de aula. Isso vai despertar no aluno o interesse para conhecer a história, né? Um interesse para se debruçar sobre o conhecimento histórico, escrever de acordo com aqueles que irão estar lendo para o aluno do ensino médio. Eu acho que isso permite um crescimento da disciplina de história enquanto membro da área de ciências humanas, mas ao mesmo tempo o crescimento do aluno enquanto sujeito cidadão e, acima de tudo, o conhecimento dele como um agente histórico. Por isso eu sou um defensor, né, de que deva existir a teoria da história no início do ensino médio para pensar um pouquinho sobre essa construção do conhecimento. Ok, professor, muito obrigado aí. Sanou minha dúvida, principalmente sobre molecada, né, também, assim, tipo, o jovem, ele já a teoria dá aquele auxílio, né, para ele começar a pensar sobre a história, sobre os acontecimentos, como um cidadão seria isso, tipo, entender um pouco mais das coisas. Agora eu vou deixar aí para o meu amigo Lucas, né, ele continua a próxima pergunta. Muito obrigado. Beleza. E, Matheus, você pode até pensar com os alunos, assim, a importância dessa teoria da história para eles no ensino médio vai ensinar eles a perceber determinados filmes de uma outra forma, né? A pensar filmes que chegam para ele com uma percepção histórica, trazendo para ele uma possibilidade de análise social, né? Filmes como O Poço, filmes a serem pensados, até mesmo aqueles que estão na mídia com a grande massa, como Jogos Vorazes, né? Como essa percepção, como
como essa ideia que a partir dos heróis, né, seja os Vingadores, seja tantos, como existe um discurso histórico por trás e como a teoria da história pode despertar esses alunos a compreender assim, qual é a sociedade que permite surgirem esses personagens, né? Será que aqueles personagens dos Jogos Vorazes, divididos em guetos, em quadros, né, em blocos em si, será que isso não faz parte de uma análise histórica, ou não pode ser lançada sobre isso uma análise histórica, assim como tantas outras séries que nós sabemos que existem um contexto histórico que nos permite trazer para a sala de aula e fazer o menino compreender, a partir da teoria da história, que é possível fazer uma análise social e historiográfica sobre isso. Seria, tipo, usar o entretenimento para auxiliar no ensino, né? Isso, e aí ele não vai mais perceber o filme apenas como um entretenimento, mas ele vai ler o filme como uma fonte histórica, ele vai ler a série como uma fonte histórica, né? Ele vai ler o quadrinho como uma fonte histórica e daí em diante. Então veja como você já vai estar mudando, você não está negando algo que vai dar prazer, que vai chamar a atenção, que vai ser motivacional, mas você está conduzindo ele no seu olhar, ou permitindo que o seu olhar tenha uma outra busca de conhecimento através, por trás das entrelinhas das cenas, das músicas, no diálogo e até mesmo no silêncio que existe nos trechos dos filmes, das músicas e daí em diante. Muito bom. Boa noite, professor. É um Boa prazer noite, tê-lo Lucas. aqui na entrevista. Eu que agradeço. Minha pergunta é complementar de Matheus e eu vejo assim na defesa do senhor do ensino da teoria no início da aprendizagem de história como essencial para você analisar os demais documentos que vão aparecendo durante o percurso. Se você aprende no começo a teoria, você tem um poder de análise maior dos documentos e de outras fontes históricas mais comuns no dia a dia também. E minha pergunta é mais sobre os alunos. Qual a dificuldade, se é que existe a dificuldade de ensinar essa teoria da história para os alunos? Porque desde quando entra na faculdade, você tem aquele medo, que dizem que a teoria da história é chato, que o negócio é parado, que é muito, muito maçante. E os alunos, eles se interessam por esse assunto, ou é mais difícil captar o interesse deles, ou eles se dão bem com a teoria? Isso eu queria saber. Lucas, a sua pergunta é interessante porque ela nos permite aproximar dois campos de função e de trabalho do historiador, né, que está ligada à academia e à sala de aula, que é a ideia de que, assim, até onde o que produz o historiador é apenas história, e como isso pode se aproximar do ensino de história. Então, como aproximar a teoria da história do ensino de história. E aí eu acho que esse é um momento crucial para a gente pensar assim, uma nova abordagem sobre determinados temas nos permite trazer ao aluno a capacidade de compreender. É fácil? Não. Por quê? Porque nós temos N entraves, né? Primeiro, nós temos uma educação que trabalha com perspectiva de resultado. Então, qual é o que é que se pede de um professor, o que na grande maioria é considerado um bom professor? Um bom professor é aquele que consegue ministrar todo um conteúdo dentro de um
conjunto de tempo ou de um conjunto de aula que é disponibilizado para ele. Então, enquanto nós temos, e essa talvez seja um dos grandes problemas que nós temos hoje, seja a quantidade de informações que é necessária passar para o aluno para que ele tenha um bom resultado no sentido de aprovação, seja para o Enem, para um curso superior, ou no própria série que eles estão cursando. A segunda dificuldade que eu vejo, que eu percebo, é também despertar no aluno, tirar ou talvez sensibilizar o aluno de que a disciplina de história não deve ser um lugar para você apenas decorar para a prova e deixar as coisas no passado, ou é aquela coisa monótona que está lá atrás. Não. Né? Então, essa é a segunda grande desafio. O primeiro é a grade de conteúdo que nós temos, que é enorme, e aí termina as aulas sendo meras informações. A segunda coisa é como despertar no aluno esse interesse, né? Como trazer a ele a sensibilidade da importância dele compreender a história. A partir disso, eu acho que aqui nós podemos fazer uma aproximação entre a teoria da história e o ensino de história, né? Como o professor ele vai abordar determinados conteúdos, né? Nós podemos trazer uma abordagem, por exemplo, de uma coisa que vai ser sempre questionada e típica da história, né, sobre a ideia de verdade. Mas o historiador vai dizer que não existe uma verdade, mas como fazer o aluno entender de que não existe uma verdade completa sobre um fato, mas existem possibilidades de visões, que existem possibilidades de compreensões. Então, nós podemos partir de um poema, né? Pega o poema de Carlos Drummond de Andrade, que trabalha com a ideia de que existe meia porta aberta, meias verdades entram, meias verdades saem, e que a partir daí você pode fazer uma análise despertando ao aluno de que ele pode ler um documento e ler esse documento trazendo para ela uma nova perspectiva da história. Um segundo elemento que eu acho que, além dessa metodologia com o poema, né, é você trabalhar no aluno, olhar para a compreensão das imagens, né? Como ele pode pegar o quadro de Pedro Américo, lá sobre o grito do Ipiranga, e a partir daí ele questionar o próprio quadro, né? Pedro Américo pinta o quadro quase 70 anos depois do que aconteceu em 22. Então, começar a fazer o aluno a pensar assim, onde ele estava naquele momento? Será que o que ele representa ali no grito do Ipiranga é de fato o que ocorreu? Ou aqui existe uma teia de interesses? A quem agradava aquilo? Então, veja que você pode, na abordagem da sua aula, seja de um conteúdo de independência do Brasil, seja no conteúdo sobre história geral, na discussão sobre Segunda Guerra Mundial, se você vai para o primeiro ano pensando sobre Idade Média, né, como construir os lugares, você pode narrar a história a partir dos cavaleiros, a partir da igreja, mas você pode também olhar para a história e, a partir de Jacques Legoff, levar os meninos a pensar o cotidiano da Idade Média. Então, o que é que você faz? Você muda a abordagem para o aluno e você começa a despertar nele aquilo que é típico para ele, né? Assim, olha, na Idade Média já usava-se garfos, né? Na Idade Média já havia uma percepção de tecnologia, como a gente pode compreender isso? Então, a abordagem que o historiador oferece ao seu aluno, aquilo que ele trabalha, né? O professor Duval Muniz tem um texto que é muito interessante sobre o ensino de história e teoria da história, em que ele se baseia no livro de Regimes de Historicidade, do François Hartog, e ele diz assim que o professor escolhe que regime oferecer ao seu aluno, o professor escolhe que cardápio oferecer ao aluno, né? E aí o aluno ele vai se interessar para degustar aquilo que está sendo ofertado a ele ou não. Então, é muito interessante nesse momento o papel do professor nesse cara que vai, desse cidadão, nesse profissional, que vai despertar no aluno o interesse dele de compreender essa história silenciada, né? Aquilo de um pouquinho do que foi levado
pelo enredo da Mangueira de 2019, né? Assim, eu não preciso narrar mais apenas a história do herói emoldurado, mas eu preciso narrar a história daqueles que não foram vistos, dos que estão silenciados, dos que estavam marginalizados. Essa nova abordagem permite ao aluno uma nova compreensão. E aí, isso vai, aos poucos, superando as dificuldades, as adversidades que eu já trouxe aqui. Lógico, ele não pode romper, de fato, com aquilo que diz, né, a grade de conteúdo da disciplina, mas ele pode mudar a abordagem como ele faz daquela grade de conteúdo, trazendo através dos filmes, né, da literatura, através da fotografia, através das pinturas, do uso de poemas, de charges, novas perspectivas. E um exemplo disso que nos permite pensar a teoria da história e pensar a sala de aula, né, é a Olimpíada Nacional em História do Brasil. A ONHB está na sua 13ª edição e ela traz ao aluno isso, ela oferece inúmeras fontes ao aluno, ela oferece inúmeras questões ao aluno e a possibilidade dele construir um caminho de resposta, dele construir uma indagação analisando uma fonte, questionando a fonte, dialogando com ela para compreender um evento histórico. Então, superar essas adversidades, que elas existem e nós não iremos negar elas, vai também de uma escolha sobre como se aborda a história na sala de aula para despertar no aluno o interesse para que ele se sinta parte integrante, né? Uma coisa é a gente narrar a história, ou a gente contar, e devemos ser como historiadores, vocês como historiadores em formação devem ser exímios narradores, procurem ser bons narradores, que envolvam os seus alunos na história, para que eles se sintam partes integrantes desse processo, né? E isso é interessante pela forma de construção do conhecimento, é uma escolha do professor, é uma escolha de sua metodologia e é uma forma dele ir rompendo com esse ensino tradicional, conteudista, que tanto é ainda, infelizmente, ainda presente na maioria das escolas que nós temos no Brasil. Muito obrigado, professor. Excelente resposta. Como o senhor disse, o senhor é um bom narrador, espero ser que nem o senhor quando terminar o curso. E uma pergunta Obrigado. extra. Qual linha teórica o senhor mais gosta? Assim, que o senhor mais se identifica? Rapaz, olha só, isso é meio complicado para a gente responder, porque aí você está trabalhando com as linhas de verdade, né? Mas eu acredito o seguinte, nas minhas aulas eu apresento aos alunos, né, a percepção marxista, e eles vão ter uma percepção sobre como Marx compreendeu a história e como ele aborda a história e como ela ainda pode estar presente na nossa sociedade, né? Eu não vou deixar de narrar para eles os eventos históricos, então quando eu estou dando aula de Segunda Guerra Mundial, há um evento para a Segunda Guerra Mundial, para o início, e há um evento para o fim, né? E aí você poderia dizer, então o senhor é positivista, está lá trabalhando os heróis. Não, eu estou trazendo para os alunos possibilidades de compreender a história, né? Mas eu também gosto muito de pensar a história a partir da cultura, a partir do meu cotidiano, da minha perspectiva de compreender a história pelo meu fazer diário, pelo meu lugar. Então, assim, me aproximar um pouco de Sertor com a invenção do cotidiano me ajudou a compreender determinados elementos da história e de determinados elementos que pensa a sociedade, né? Trabalhar essa ideia do sentimento sobre a história, para mim é fundamental naquilo que os análises chamam de microhistória, né? De pensar a história a partir do lugar do outro, mas se colocando sobre o outro, um pouco sobre a história do que nós chamaríamos de
pensar no lugar do outro, a compreensão do meu lugar enquanto cidadão. Então, caminha por esse lugar aqui de pensar a cultura, pensar o cotidiano, pensar essa narrativa do cidadão que durante muito tempo foi marginalizado, silenciado, e que hoje ele pode ter um outro lugar social compreendido, né? Pensar exatamente em ser cidadão. Quando nós pensamos nisso, nós trazemos ao aluno uma perspectiva para que ele sinta parte integrante da história. Não sei se respondi sua pergunta diretamente, Lucas, mas é para dar a noção de caminhos que existem e que nós podemos escolher um deles, né? E depende também da forma com que conteúdo você vai abordar ao aluno, né? Nós podemos trabalhar inúmeros historiadores, o Johan Husen, né? O Sertor, alguns textos de Michel Foucault vão aparecer nas nossas aulas, né? Mas nós também vamos trabalhar um pouco de cultura, então nós podemos ter o Peter Buck, né? Nós podemos trabalhar com a lógica de análise a partir do século XX, e aí eu posso trazer, e sempre faço isso, por exemplo, quando vou abrir minha aula de Primeira Guerra Mundial, eu uso o Hobsbawm, porque eu acho que é interessante a forma com que ele, a partir do breve século XX, ele nos diz sobre a era dos extremos. Então, a gente passeia um pouco sobre esses lugares historiográficos de acordo com o que a gente vai pensando e compreendendo a história. Muito bem, obrigado, professor. Agora eu passo as considerações finais para Luciano e é isso. Tá me ouvindo bem? Aparecendo? Estamos ouvindo, sim. É um imenso prazer, né, ter o professor Gladys aqui conosco, compartilhando um pouco de sua experiência de ensino, sua experiência também das suas pesquisas, das suas leituras, para a gente pensar um pouco a respeito da teoria da história e sua relação nesse âmbito para além das universidades. Eu achei interessante uma das partes que a gente estava discutindo aqui, mais especificamente quando o Gladys falou a respeito de sermos bons narradores, né? E isso me lembra um pouco que eu estava relendo, né? Um trecho aqui do livro do Mark Bloch, inclusive é uma recomendação muito boa para a gente pensar essas questões também do ofício do historiador, não só no âmbito de produção historiográfica, mas também de ensino. E ele vai falar lá no início da introdução o seguinte: pois não imagino para um escritor elogio mais belo do que saber falar, no mesmo tom, aos doutos e aos escolares. Então, é o que a gente pode trazer para essa nossa entrevista, para esse nosso debate, né? Dessa comunicação, desse ensino, é justamente saber falar a todos, saber transmitir esse saber histórico para estudantes do ensino médio, para estudantes do fundamental, mas também saber dialogar de uma forma mais robusta com pessoas da universidade, com professores da universidade, né? A partir de pesquisas também, de publicação. Então a gente precisa saber caminhar por todos esses caminhos e saber como comunicar esses saberes, né? Para poder transmitir e expandir ainda mais o conhecimento histórico para as diversas áreas da sociedade, né? Então, Gladys, eu lhe dou mais uma vez a palavra para que você dê aí as considerações finais, para que a gente possa fechar com chave de ouro essa entrevista. Bom, eu agradeço, Luciano, Matheus, Lucas, a oportunidade da gente dialogar um pouquinho sobre história, sobre ensino, sobre teoria da história. E acredito que esse é o nosso papel, né? Nós precisamos ser atuantes, nós precisamos ocupar os nossos lugares enquanto historiadores, né? Recentemente, nós tivemos a nossa profissão reconhecida.
E eu acho que um dever que nós temos é exatamente fazer o nosso papel, seja enquanto historiador, pesquisador que vai escrever sobre algum tema da história, seja enquanto professores de história atuantes na sala de aula. Nós precisamos fazer e fazer bem o nosso trabalho, né? O nosso papel enquanto historiadores. Porque se nós não fizermos isso, se nós não ocuparmos esse espaço, outros irão vir e outros irão ocupar, né? Certas vezes eu vi uma fala, né, de alguém que estava revoltado porque é que os livros de Laurentino Gomes vendem tanto, né? Talvez os livros de Laurentino Gomes vendem mais que livros de determinados historiadores, porque a pesquisa dele tem uma certa sustentação, mas porque ele escreve de forma que é agradável aos alunos, ele escreve de forma que aproxima. Então, assim, se nós tivermos textos que se aproximem do conhecimento, que não deixam o rigor acadêmico, aquilo que o Sertor chamou de uma escrita na operação historiográfica, mas que ele também aproxima o leitor para se debruçar do texto e ele conseguir compreender e ele se sentir parte integrante do texto, nós vamos conseguir fazer o nosso papel enquanto historiadores perfeitamente. Escrever pensando exatamente sobre quem vai ler, e quem vai ler tem que se sentir parte integrante dessa história, parte integrante desse lugar. E aí ele vai se sentir atraído, envolvido e participante sobre isso. Então eu espero que possamos a cada dia aprender a ser bons escritores, bons narradores e, acima de tudo, que nós possamos despertar, né, nos alunos e naqueles que estarão próximos a nós o interesse de tentar compreender e construir um conhecimento histórico a partir de suas ações cotidianas. Muito obrigado, meninos, pela oportunidade de dialogar com vocês. Nós que agradecemos sua presença aqui, Gleides, e com isso nós concluímos a entrevista, né, que vai fazer parte de um processo de avaliação da disciplina Teoria e Metodologia da História, e que também possa agregar pessoas que venham assistir essa entrevista e venham se identificar e, de certa forma, ajude a pensar essas questões também enquanto participante desse movimento, né? Com isso, concluímos, né? Ok. Valeu, meninos. Até a próxima. Valeu. Valeu, professor. Valeu. Obrigado aí. Muito obrigado. Estamos às ordens e à disposição.